Gente, e a Copa do Mundo? Tô começando a gravar esse vídeo com um assunto aleatório pra ver se vocês esquecem de brigar comigo, que eu demorei 1,5 século pra gravar isso aqui. Eu demorei mais tempo pra gravar esse vídeo do que eu demorei pra aceitar que a Claire Holt saiu da série. E eu demorei tanto tempo pra gravar esse vídeo que essa comparação já nem faz mais sentido, porque a gente já teve até notícias de que provavelmente ela vai voltar pra segunda temporada. Muito bem, então vamos começar a falar do que interessa, que é a segunda metade da temporada de The Originals. Eu já fiz um vídeo falando sobre a primeira metade da temporada. Quem não viu o vídeo pode clicar aqui e ver o vídeo que cobriu dos episódios 1 a 13 da temporada de The Originals. E agora eu vou falar do episódio 14 em diante, destacando as coisas que eu achei mais legal e que são mais importantes da gente comentar. Uma coisa que eu queria falar é um comentário geral que rolou aí pela fandom, pela maioria das pessoas, que foi uma coisa que, inclusive, eu mesma falei. Não tenho certeza se eu falei isso naquele outro vídeo, se comentei no Twitter, no Facebook, mas várias pessoas estão comentando, inclusive eu comentei, que The Originals tá melhor que Vampire Diaries, que é uma coisa legal, porque significa que o spin-off tá se sustentando como uma história sozinha. Ao mesmo tempo, uma coisa que a gente tem que cuidar é que The Originals ainda tá na primeira temporada, então isso pode ser uma comparação um pouco precoce, porque a primeira temporada de Vampire Diaries também foi muito boa. E a série começou a se perder da quarta temporada em diante, né? Teve 3 primeiras temporadas muito boas. Então, eu acho que o que a gente mais tem que prestar atenção em The Originals é ver como a série vai se comportar de agora em diante. Porque, querendo ou não, a primeira temporada é uma temporada de introdução à história e é quando a gente vê se a série vai dar certo mesmo ou não. Porque, geralmente, as séries que não dão certo são canceladas na primeira temporada. The Originals, graças a Deus, já foi renovada. Então, o que a gente tem que esperar é que a série continue se mantendo tão boa de agora em diante, que tenha uma segunda temporada tão consistente quanto a primeira. Mas nessa primeira temporada, da segunda metade em diante, o que eu queria destacar pra vocês são algumas coisinhas. Começando então pela aparição, pelo crossover, onde o Tyler aparece na série. Que foi uma das coisas mais uó que aconteceu nesta temporada. Gente, eu vou até dizer pra vocês que quando eu vi o episódio pela primeira vez, eu gostei até da aparição do Tyler, eu gostei das cenas e tal. Mas quando eu vi, quando eu revi os episódios, quando eu revi a temporada como um todo, eu já deixei de gostar. E a conclusão que eu cheguei sobre isso é que eu gostei da primeira vez, porque eu tava vendo paralelamente, né, os episódios semanais que estavam saindo, vendo um por semana, e a gente acabava vendo, o episódio de Vampire Diaries e logo de The Originals, né? Então as duas histórias, elas estavam correndo paralelas, então a gente acabou sentindo uma linearidade, porque viu o Tyler saindo de Mystic Falls e indo pra New Orleans e dando as razões dele pra Caroline, etc. E daí vimos ele chegando em New Orleans e fazendo o auê dele lá com o Klaus. Só que quando a gente vê só The Originals, que foi o que aconteceu quando eu revi a temporada, a gente pega só um tipo de linearidade que é de uma série só. E na série The Originals só, fica muito mal explicada e muito mal fundamentada essa coisa do Tyler. E eu não gostei disso, porque eu acho que por mais que seja um spin-off de Vampire Diaries, a série precisa perceber que tem fãs que, não assistem a série mãe. Vão assistir só o spin-off. Tem gente que não assiste TVD, que assiste só The Originals. Então, pra essas pessoas, esse episódio foi meio nada a ver, porque as razões do Tyler não ficaram muito bem explicadas. E daí ele foi lá, fez um auê, daí tomou um pau do Klaus, daí é isso, foi embora, não apareceu mais. Ficou uma coisa meio nada a ver, assim. Porque daí, não teve nem a emoção de ter, uma briga legal, uma coisa emocionante, assim. Também não teve a comédia ali daquela coisa de Little Bit, né? E ficou uma coisa meio perdida, porque o galera chegou, daí fez uma confusãozinha lá, tomou um pau e foi embora. Daí achei meio não gostei muito disso. Outro núcleo da série que me incomoda um pouco é o núcleo das bruxas do Harvest, das bruxas. Gente, a minha dicção tá cada vez melhor. Não, eu tô sendo irônica, mas ela tá cada vez melhor mesmo. Se vocês acompanham meus vídeos, lá no início eu tinha uma dificuldade muito maior pra dicção. Eu errava coisas muito mais nada a ver, assim, com muito mais frequência. Inclusive, uma vez eu recebi uma dica de uma pessoa que assiste os vídeos que dizia pra eu fazer exercícios falando com uma rolha na boca, que isso ia começar a me ajudar com a minha dicção. Eu não fiz isso, porque retardada do jeito que eu sou, havia probabilidade de eu engolir a rolha e morrer sufocada. Mas já faz quase um ano que eu tenho feito aula de canto, então eu imagino que seja isso que esteja melhorando a minha dicção. Contudo, ainda tem vezes que escapa e daí acontece isso, assim, falar bruxa ou uma coisa aleatória, assim. Voltando, o núcleo das bruxinhas chatinhas lá, as novinhas lá do Harvest, que eu não me lembro como é que se diz isso em português, é colheita, são as bruxas da colheita. Eu vou falar Harvest pra não dar balão, não falar coisa errada, porque daqui a pouco aqui eu tô falando colheita, já tô misturando The Originals com Jogos Vorazes, vai começar a ficar meio confuso, então vamos chamar de Harvest, que é o nome original. Gente, eu não tenho paciência pra aquelas bruxas piá.
tá? É umas bruxinhas chatas que voltam lá no meio da terra, fazem uma confusão. Aquela Monique Deveraux, então, ai, olha, cada vez que aquela mina aparece, a vontade que eu tenho de cuspir. Porque assim, ó, sempre com aquela cara de que é a melhor, de que sabe tudo, e ela irrita a Davina, e ela irrita os outros, e ela acha que ela é super poderosa. Minha filha, não, tá? Não, vamos se respeitar, vamos pôr cada um no seu lugar, que tu não tá com essa bola toda, tu tava enterrada, sabe, lá embaixo da terra. Ou não me lembro se ela tava enterrada, não me lembro onde ela tava, mas ela tava aí quase morta, né? Então acho que ela podia continuar lá, porque ela só tá incomodando, né? Vamos combinar isso aí. Agora da Davina, particularmente, eu gosto muito. Inclusive teve aquele episódio que foi super tenso, que foi da morte da Davina, né? Que foi super emocionante. Inclusive foi um dos episódios que eu chorei em The Originals, né? Porque tem aquela relação meio paternal da Davina com o Marcel, que eu acho super bonito. Daí teve aquela cena deles que foi bem foda. Eu gostei muito disso aí. Eu gosto muito da Davina. Eu gosto muito da atriz que faz a Davina, né? Agora, todos esses sentimentos, eles são opostos ao que eu sinto pela Monique, né? Mas então, eu acho que a história podia se focar mais na Davina, que é o que eu acho que vai acontecer agora, porque ela tá ficando mais poderosa, ela tá inclusive agora com comunicações com o outro lado, né? Então, eu acho que vai ser bem bacana se focarem nela e esquecerem das outras bruxas piá chata. Uma outra personagem que eu gosto muito e que eu acho que ela tá crescendo, o personagem dela tá evoluindo de uma forma muito legal, é a Kemi. Eu acho que, tipo, ela começou com o objetivo lá de descobrir o que aconteceu com o irmão dela, e aos poucos ela foi se inserindo no mundo sobrenatural, que é em New Orleans, e ela começa a descobrir as coisas, e a gente começa a ver que ela é uma pessoa forte, porque ela de fato começa a conseguir lidar com tudo isso, inclusive ajudar pessoas que estão nesse mundo. Por exemplo, ela às vezes acaba ajudando o Klaus e o Marcel, que são pessoas que viveram nesse mundo a vida inteira e que têm anos de experiência à frente dela, e ela consegue captar, tipo, os problemas deles e ajudar eles e tal. Não é à toa que ela é psicóloga, né? Mas, enfim, eu acho muito interessante. Eu acho que quanto mais ela se inserir no mundo sobrenatural, mais legal a personagem dela vai ficar, porque eu acho que ela é uma personagem muito forte, e pelo que a gente viu nos últimos episódios, agora na próxima temporada ela realmente vai ter um papel de bem mais peso nesse núcleo sobrenatural. Mas dentre as coisas mais lindas dessa segunda metade da temporada foi a Hayley e o Elijah. Olha, eu não sei vocês, mas eu shippo Hayley e Elijah assim com todo o meu coração, porque eu acho eles a coisa mais linda do mundo. Eu acho que eles têm um sentimento muito sincero e muito honesto, porque, tipo, os dois têm uma coisa muito grande com família. Cada um é muito ligado à sua família. O Elijah sempre em proteger dele e a Hayley em descobrir as coisas sobre a dela. Então, por mais que às vezes eles discordem nas coisas, eles acabam se compreendendo porque as ações deles são em prol de família. E querendo ou não, agora eles têm uma coisa em comum da família, que é o bebê. Por mais que o Elijah ele não seja pai da criança, ele é tio dela e ele certamente vai amar esse bebê como ele iria amar um filho, porque é uma ligação de sangue, que é uma coisa que ele valoriza muito. Então, eu acho a relação deles super bonita, e até porque eu acho que, tipo, eles conseguiram em The Originals não criar uma coisa chata, clichê de triângulo amoroso, porque em nenhum momento a gente viu, tipo assim, que o Klaus é apaixonado pela Hayley. A gente nunca teve esse tipo de sensação, né? O Klaus, ele sempre zela pela Hayley e pelo bebê, né? Mas a gente nunca teve essa coisa de amor. O Klaus, das poucas vezes que ele demonstrou afeto por alguém, de forma mais assim, tipo, ai gente, tem uma coisa ali embaixo, aquilo ali for uma aranha, eu vou ter um ataque histérico muito grande. Ai, não era uma aranha, graças a Deus. Porque se fosse uma aranha, desse vídeo já não ia nem mais existir, porque eu já ia estar lá na esquina do meu prédio. Mas tá, não vamos falar disso, porque se eu ficar falando de aranha, depois eu vou sonhar com a aranha, e não vai dar certo. Ai, agora eu me perdi no que eu tava falando. Tá, concluindo meu pensamento, Hayley e Elijah são, tipo assim, o melhor casal da série, e The Originals não tem um triângulo amoroso chato, porque nem tem certamente um triângulo. Se for existir um triângulo em algum momento, poderia ter sido o Klaus, o Marcel e a Kemi, só que daí o Marcel já teve a coisa com a Rebecca, então eles estão criando ganchos diferentes entre os personagens, que não tá ficando uma coisa clichê, não tá ficando uma coisa monótona, então eu tô gostando muito disso em The Originals. Bom, eu acho que o último grande tópico que falta a gente abordar nesse vídeo, então, é a questão dos personagens da família Michelson que vão voltar pra The Originals, quer dizer, vão aparecer em The Originals, né, que já apareceram em Vampire Diaries. Eu achei muito legal no final da temporada de The Originals o quanto eles relacionaram com o que estava acontecendo em Mystic Falls, que era lá o outro lado desmoronando, né. Então, querendo ou não, a gente não pode esquecer que a sobrenaturalidade das duas séries precisa conversar,
porque querendo ou não é uma história só com personagens incomuns, por mais que tenham linhas e caminhos diferentes. Mas eu achei uma jogada muito legal dos roteiristas conseguirem conversar com isso, né? E fazer com que o que estava acontecendo lá em Mystic Falls, que fosse essa destruição do outro lado, pudesse trazer coisas para The Originals, como a volta do Michael e da Esther. Como The Originals vai ter uma segunda temporada, é preciso colocar mais personagens para continuar sustentando a história. Então eu achei interessante que trouxeram o Michael e a Esther do outro lado, porque como The Originals é sobre a história da família original, então eu acho que faz muito sentido trazer o pai e a mãe original de volta, né? E a gente também ficou sabendo que um dos filhos vai voltar. Eu tô apostando que seja o Cole, porque o spin-off de Supernatural que o Nate Bozzoli que tava fazendo foi cancelado. Então, muito provavelmente vai ser ele, até porque dos irmãos originais, tirando ali o trio principal, que é o Klaus, o Elijah e a Rebecca, o Cole sempre foi o que mais apareceu e o que mais teve, tipo, relação com fã e etc, é o mais conhecido, então acho que é ele que vai voltar. Mas eu acho que também seria interessante se eles conseguissem mostrar os outros irmãos, né? Afinal, era uma galera, aquela família ali, né? Era uma família grande, então acho que seria legal se eles conseguissem abordar isso, já que a história é sobre a família. Uma vontade grande que eu tenho de ver na série é ver mais do passado deles, por mais que seja legal a contextualização da história deles em New Orleans, seria bem interessante também. Agora eu tô olhando pro negócio que eu tô vendo aqui, eu tô vendo, gente, esse rímel aqui socado nas minhas coisas, junto com as minhas tomadas e fios e fones de ouvido e etc, que eu tô procurando há uma semana esse rímel aqui e eu não achava ele. E daí agora, enquanto eu tô gravando o vídeo, eu olhei e enxerguei ele num lugar que eu não queria procurar, porque não é lugar de um rímel, tá ali. Ou seja, esse rímel tá quase cheio e semana passada eu comprei outro desnecessariamente, porque esse aqui tava aqui o tempo inteiro. Parabéns pra minha inteligência. Mas enfim, acho que seria interessante abordarem mais o passado deles e não só o que está acontecendo agora na família original. Acho que seria legal buscar o passado de cada um dos irmãos e etc. E eu acho que à medida que a série for sendo renovada e for crescendo, isso inevitavelmente vai acontecer. E por último, mas não menos importante, a gente tem que falar da Hope, né? O nenezinho que a gente não sabe se a gente pode chamar de fofinho, de bonitinho ou de pequeno assassino psicopata, porque a gente ainda não sabe o que vai ser essa criança, né? A gente não sabe se ela vai crescer na velocidade da luz, que nem foi a Renesmee, a criança lá de Crepúsculo. A gente também não sabe se vai ser um nenê mais ou menos normal, ou se vai ser um nenê que vai ter uns picos de loucura, assim, deve matar todo mundo. A gente não sabe, a gente só sabe que, por enquanto, eles fizeram um auê lá pra acharem que a criança tá morta, já que queriam ir atrás da criança com razão. Quer dizer, com razão não, que horror, olha o que eu tô dizendo. Não, gente, eu sou totalmente contra isso. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, é uma coisa que assusta as pessoas saber que tem uma criança vampira chupadora de sangue que pode estar na tua cidade. Então daí algumas pessoas quiseram tomar atitudes em relação a isso. Mas não, pelo amor de Deus, eu não concordo que vão matar a criança. Inclusive quero que ela volte pra série. Nossa, meu inconsciente teve um... Nossa, eu tô até preocupada agora, porque meu inconsciente teve uma coisa meio assassina em relação à criança. Gente, que isso? Eu não sou assim, tá? Não, eu não concordo em matar crianças. Mesmo que elas sejam metade vampiras, metade lobos e possam te assassinar. Eu acho que foi só meu instinto de sobrevivência falando mais alto. Eu acho, inclusive, que eu posso encerrar esse vídeo aqui antes que alguma coisa que eu diga possa ser usada contra mim no futuro. Para que daqui, sei lá, uns 10 anos eu perca a guarda dos meus filhos porque alguém acha esse vídeo e começa a dizer que eu não tenho capacidade de cuidar de crianças e que eu tenho instintos assassinos. Imagina o rolo que isso aí ia ser. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Muito obrigada por terem sido tão pacientes em esperar esse vídeo, né? Então se vocês estão assistindo agora porque vocês são muito guerreiros, que vocês não desistiram de me acompanhar, mesmo que eu tenha feito essa trollagem de demorar 1 século e meio pra gravar um negócio. Mas enfim, gente, vocês já viram que eu linkei lá no início do vídeo o vídeo da primeira metade da temporada de The Originals. E se vocês quiserem ficar ligados em mais coisas que estão acontecendo no canal, aqui tem alguns vídeos que eu andei gravando também de Vampire Diaries e de Pretty Little Liars, e eu vou continuar gravando mais alguns vídeos de agora em diante, mesmo que as séries estejam em hiatos. Então fiquem de olho no canal. Se vocês ainda não são inscritos, cliquem aqui em se inscreva e acompanhem todas as novidades. Mas não esqueçam de acessar o site para vocês lerem reviews escritas de mais de 40 séries, acompanharem toda a nossa grade, toda a novidade desse mundo de seriados que é tão bom, né? Então tá, muito obrigado, gente. Um beijo, até a próxima.